Sejam todos muito bem-vindos para mais um programa Agora a Terça é Livre. Bom, comigo Rafaela Brito e com meu amigo professor Valdir Pucci, vamos trazer para vocês informação, formação, entrevistas com qualidade para que vocês aí, nossos seguidores, possam de fato formar uma opinião. Bem, eu espero que já estejam nos seguindo nas redes sociais. Se ainda não estão, basta colocar lá um clique em seguir. E compartilhem nossos vídeos para aquelas pessoas que vocês realmente sentem que possam gostar do conteúdo, possam se interessar. Vejam, temos trazido várias entrevistas e notícias das mais diversas formações política, educacional, economia e assim por diante. Então, professor, como estamos? Tudo bom, Rafaela? Graças a Deus, tudo bem. Boa noite a todos, espero que todos estejam nos acompanhando. Como a Rafaela disse, não deixem de nos seguir, não deixem de nos acompanhar nas nossas redes sociais, de seguir também as nossas redes sociais, porque para nós é sempre uma grande honra estar com vocês, fazer este programa para vocês, principalmente, como disse a Rafaela, no quesito de ajudar você a formar a sua opinião. Como sempre colocamos aqui, nós não estamos aqui para dizer para vocês o que é certo e o que é errado, mas sim para ajudá-los a construir a sua opinião, a sua visão em relação ao mundo. E Rafaela, por falar em opinião, em visão em relação ao mundo, como é que está Brasília? Pegando fogo, ou então queimada, né? Bom, mas vamos para as notícias. Lula diz que vai demarcar o maior número possível de terras indígenas. Essa notícia eu trago da própria Agência Brasil. Depois trago outra da revista Exame. CPMI do 8 de janeiro é instalada por Pacheco. O governo garantiu a indicação de 12 aliados entre 16 nomes que serão indicados no Senado para compor a comissão mista. Trago também uma notícia da Veja. Plataformas digitais têm revés inédito com o avanço do PL das fake news. Trago também uma do Poder 360, que diz que Silvio Almeida quer plano contra trabalho análogo à escravidão. E termino com uma do G1, que diz que a Caixa terá que pagar 10 milhões por práticas de assédio sexual e moral dentro do banco. Professor? Obrigado, Rafaela. Bom, gente, vocês acompanharam aí a leitura da Rafaela em relação a essas notícias que têm pipocado em Brasília e como ela mesmo coloca, Brasília não pega só fogo. Tem momentos em que há uma queimada completa em Brasília pelos atos e pelos fatos que ocorrem na capital federal. Mas uma coisa nos chama a atenção naquilo que Rafaela nos apresentou. E o que é? Justamente a movimentação dentro do Congresso Nacional. Nós temos uma situação em que PL das fake news sendo debatida, nós temos a instalação da CPMI em relação ao 8 de janeiro, mas também temos outras duas CPIs na Câmara dos Deputados que foram instaladas, uma para tratar, por exemplo, da questão do MST, ou seja, nós estamos vendo aí uma Câmara trabalhando, um Congresso trabalhando, um Senado trabalhando, o que é muito importante para nós, uma vez que a democracia ela passa pelo Congresso e o Congresso é o local do debate, é o local onde as posições devem ser apresentadas e é onde o consenso ele deve ser buscado. Só que diante disso me causa uma estranheza e é algo que a gente precisa colocar aqui e discutir sempre. Qual é o papel dos nossos parlamentares? Porque ao mesmo tempo que nós vemos um Congresso trabalhando, nós temos assistido nas últimas semanas cenas cada vez mais deploráveis dentro do próprio Congresso Nacional. E o que eu chamo de deploráveis? Teatros, brigas, discussões, momentos que poderiam ser momentos de debate, estão se tornando momentos de escárnio dentro do Congresso Nacional, enfraquecendo o debate e justamente tirando o mais importante, que é a clareza das informações, que é justamente o debate rico para buscar o consenso. Nós podemos citar aqui vários exemplos do que nós assistimos dentro das comissões, quando os ministros são convidados para dar a sua explicação, para falar sobre os seus planos de governo e, ao invés de nós assistirmos o debate rico, nós temos assistido cenas de praticamente dedo em riste, palavrões, gritos e debate zero. Então, um Congresso que trabalhe é um Congresso importante, um Congresso que trate dos temas importantes e que dizem respeito ao futuro do país.
Como eu sempre tenho colocado, 8 de janeiro ainda tem muitas perguntas que devem ser respondidas. E acredito sim que a CPMI vai ser importante para responder essas perguntas. Acho que a CPI do MST, do Movimento Sem Terra, também é importante, ela tem que ser discutida, o movimento tem que ser debatido e a gente não pode esquecer de um ponto muito importante. O Congresso Nacional, ele não existe só para fazer leis. O Congresso Nacional, ele tem uma função básica, que é a função fiscalizadora, mas fiscalização com seriedade. Fiscalização com realmente querendo verificar se o governo tem feito aquilo que precisa ser feito para melhorar a vida da população. Oposição por oposição, governo por governo, isso não ajuda em nada o país, não ajuda em nada o progresso do país. Ou a oposição age como oposição e passa de fato a fiscalizar o governo, e os governistas passem a agir como governistas, ou seja, preocupados sim em atender os interesses da sociedade, ou a gente vai ter um Congresso que, ao invés de dar as respostas, como muito aconteceu recentemente, como eu disse, nesses atos que a própria Rafaela acabou de citar, nas ações realizadas dentro do Congresso Nacional, a gente tende daqui a 4 anos, ou daqui 1 ano, 2 anos, olhar para esse Congresso e repetir aquela máxima que já foi dita em Brasília. Se você reclama da legislatura atual, espere a próxima, que tende a ser muito pior. E eu não quero acreditar nessa máxima, não quero acreditar nessa verdade. Eu acho que esse Congresso, até mesmo pela qualidade de muitos daqueles que foram eleitos pela população em 2022, tem a possibilidade de fazer realmente um excelente trabalho. Agora, desde que não seja com molecagem, desde que não seja com piadas, desde que não seja na briga pela briga, apenas para tentar depois, como a gente pode falar, tentar ganhar nas redes sociais. Congresso não é para produzir conteúdo de rede social. Congresso não está aí para isso, você não foi eleito para produzir conteúdo. Senão, se você quer produzir conteúdo e quer se tornar influencer, vira influencer. Pega uma câmera, pega um celular e sai na rua e torna-se um influencer. Tem influencer que ganha muito bem, viu? Até muito mais do que um parlamentar. Tá? Então não é local de produzir conteúdo. O Congresso é um local sério, é um local onde se debate o futuro do país. Então, meu recado hoje foi até muito mais para os nossos parlamentares do que, de fato, para a população. E você, população, tem que pensar o seguinte: quem eu estou elegendo? O que ele está fazendo? Você tem acompanhado o papel de quem você elegeu? Porque você tem também que cobrar dele atitudes sérias. Porque sem essa cobrança, o parlamentar acha que produzir conteúdo no Congresso é o trabalho dele. E não é produção de conteúdo. Bom, dito isso, feito essa nossa análise das notícias, Rafaela, hoje nós temos um entrevistado muito importante no sentido, primeiro, de quem é, mas segundo, dos assuntos que nós vamos tratar aqui. Queria dar as boas-vindas ao doutor Paulo Neto. Doutor, vou chamá-lo só de Paulo, né? Um bate-papo nosso aqui. E antes de qualquer coisa, deixa eu apresentar a vocês o Paulo. Paulo Neto, o doutor Paulo Neto, é procurador do trabalho do Ministério Público do Trabalho no Distrito Federal. É titular da Cor de Infância, Coordenadoria de Combate ao Trabalho Infantil e Proteção do Trabalho do Adolescente. Pós-graduado em Direito Civil e Processo Civil pelo Centro de Ensino Superior da Amazônia. Doutor Paulo, seja muito bem-vindo ao Agora a Terça Livre. Para nós, para mim, para a Rafaela, é uma honra tê-lo aqui conosco. A honra é minha, Valdir. Boa noite. Boa noite, Rafaela. Boa noite. Inicialmente, para questões de acessibilidade, para as pessoas que vão nos ouvir, né, futuramente, eu gostaria de fazer minha audiodescrição. Eu sou um homem branco, baixo, cabelos pretos e um pouco grisalho, olhos castanho claros, estou vestindo um blazer cinza, uma camisa branca, e é uma satisfação grande estar aqui com vocês, principalmente com a Rafaela, uma amiga de longa data, que eu não vou falar quanto tempo para não entregar a idade dela. Quando eu falar. Nem amiga, nem tua. E estou à disposição. Muito obrigado. Paulo, eu vou começar, eu acho que um tema aqui que eu não posso deixar de começar pela sua seriedade do tema e pela importância que é a questão do trabalho infantil. Eu acho que isso aqui é a primeira coisa que me chamou muita atenção quando a Rafaela trouxe o seu nome para a gente
convidá-lo, você está aqui conosco, porque a gente sabe a mazela que é o trabalho infantil e que, infelizmente, ainda é um problema muito grave no Brasil, um problema social muito grave. Eu queria primeiro que você me falasse o seguinte, como é que é a realidade do DF nessa questão do trabalho infantil e como está sendo esse combate, como é que está sendo o trabalho que a sua coordenação tem feito no combate ao trabalho infantil. Tá ótimo. Primeiramente, eu gostaria de situar, né, a instituição em que eu trabalho, que é o Ministério Público do Trabalho, que é uma instituição criada, fortalecida pela Constituição de 88, para tratar dos direitos dos trabalhadores de uma forma coletiva. Direitos fundamentais dos trabalhadores, como a vida, a segurança, direitos indisponíveis, como a saúde, direitos relativos à discriminação, a proteção do trabalho do adolescente, a eliminação de todas as formas de discriminação do trabalho, eliminação do trabalho infantil, trabalho escravo, mazelas sociais que são de interesse da sociedade que não ocorram mais, né? Mas que, infelizmente, devido à realidade do nosso país, não só do nosso Brasil, mas também no mundo todo, o trabalho infantil é uma realidade que deve ser combatida por todos, né? A nossa Constituição fala que a obrigação de combater o trabalho infantil e garantir o direito das crianças e do adolescente, ela não é uma responsabilidade só do Estado, ela é uma responsabilidade do Estado, da família, do adolescente, da criança e da sociedade, todos nós. Aí inclui as empresas, que já vem aquela função social da empresa enquadrada nessa determinação constitucional também. Então, o Ministério Público do Trabalho ele tem essa atuação e em relação a cada tema que o Ministério Público do Trabalho atua, existe uma coordenadoria interna, que é uma forma dos procuradores e das procuradoras do trabalho discutir assuntos daquele tema, né? E fazer com que a atuação ela seja uniforme. Um procurador pense de um jeito, outra procuradora pense de outro, não. Para que seja tudo uma uniformidade, para que haja realmente uma efetividade nas nossas ações, né? O que a gente busca mais é isso. E o combate ao trabalho infantil existe essa coordenadoria própria específica, né? Que é a coordenadoria de promoção à proteção do trabalhador do adolescente e a erradicação do trabalho infantil. Por quê? Porque, infelizmente, alguns adolescentes ainda necessitam trabalhar, né? E se eles têm que trabalhar, que seja de uma forma protegida por lei. E para isso nós temos a aprendizagem, que é a melhor forma, uma das melhores formas de combate ao trabalho infantil, porque ela garante um direito do adolescente à profissionalização, que é um direito também garantido pela Constituição, e evita a exploração, né, de um modo informal do trabalho infantil, que é o que a gente verifica não só no Distrito Federal, mas em todo o Brasil. Essa questão do trabalho infantil, ela foi bastante discutida. Em 2003, houve um lançamento do programa devido aos altos índices de combate de trabalho infantil no Brasil. Foi editado, o Brasil assinou uma convenção da OIT, a Convenção 182, que trata das piores formas de trabalho infantil e medidas efetivas para a sua eliminação imediata, porque além das formas de trabalho infantil em geral, existem as piores formas, que são aquelas que agridem mais diretamente a saúde e a proteção e o desenvolvimento da criança e do adolescente. Por conta de um trabalho, de um plano nacional que foi criado de combate ao trabalho infantil, houve uma redução bastante significativa na incidência do trabalho infantil no nosso país. Então. No Brasil e no Distrito Federal também, em consequência. A questão é que, passados os anos, houve um certo afrouxamento, né? Em questão ao trabalho que você consegue identificar o tomador de serviço, né, o empregador, houve uma intensificação da fiscalização por parte do Ministério do Trabalho e Emprego, que é a autoridade administrativa do Poder Executivo Federal, que tem a função de fiscalizar a aplicação das leis trabalhistas, né, e difere nesse sentido do Ministério Público do Trabalho, que já tem essa função mais promocional de direitos, de proteção do trabalhador no âmbito coletivo e de representação dos direitos da sociedade em juízo ou fora dele. Então, o trabalho formal ele baixou bastante os índices de trabalho infantil. O problema é um trabalho informal,
E aí eu vou aproveitar e pegar um gancho para te fazer uma pergunta. Porque sempre que a gente fala de trabalho infantil, você sempre vai ter uma pessoa brilhante que vai anunciar, mas eu trabalhava quando era menino, São os mitos do eu trabalho ajudava infantil. o meu pai, isso faz o homem crescer, ou faz a mulher ter responsabilidade, se ela desde criança trabalhando. Eu acho que tem uma coisa muito diferente entre ajudar um pai, ajudar uma mãe, fazer uma coisa ali e o trabalho infantil. Você pode esclarecer isso para quem está nos assistindo? Essa diferença que é o informal, que é aquilo que é o explorar o trabalho infantil? Existe aí a questão dos afazeres domésticos, né? Que as pessoas confundem muito. O afazer doméstico é diferente de trabalho, né? O afazer doméstico é a criança, a depender da idade, começar a ter responsabilidade dentro de casa para ir criando sem sua responsabilidade. Então, é arrumar a cama, é guardar os brinquedos, né? É ajudar a mãe a guardar as coisas que estão bagunçadas em casa. Se o pai tem um pequeno comércio e ele ajudar o pai nesse pequeno comércio é trabalho infantil, Isso ele está só ajudando? Isso já é uma forma de trabalho infantil, trabalho porque ele infantil. está lá numa atividade, inclusive, perigosa. Porque ele está tendo contato com o público, né? Muitas vezes está manuseando o numerário, manuseando dinheiro e tem risco de sofrer um assalto. Perfeito. É uma das piores formas de trabalho infantil que o Brasil se comprometeu a erradicar até o ano de 2025. Né? Então, aí, como você falou, tem os mitos do trabalho infantil. Né? Muitas pessoas, inclusive, tomam o próprio exemplo de que eu trabalhei, estou aqui, não aconteceu nada comigo, graças a Deus não aconteceu nada com você, né? Mas acredito que se você tivesse oportunidade, quando criança, você não ia querer fazer aquela atividade. Né? Você fez porque seu pai, sua mãe colocou que você necessitava, infelizmente. Mas isso não pode justificar, não é? A existência do trabalho infantil, porque algumas pessoas passaram por ele e sobreviveram. Né? A responsabilidade de manter a casa é dos pais, né? Não da criança. A criança tem que estar estudando e fora das atividades da escola tem que fazer um contraturno com atividades lúdicas, esportivas, recreativas, que se os pais não puderem proporcionar, é o Estado que tem que proporcionar. Perfeito. Né? Aí os pais não têm condições de manter aquela família, o Estado, é obrigação do Estado. Entendeu? A gente não pode naturalizar o trabalho infantil. E não botar criança para trabalhar, para complementar a renda ou gerar alguma renda. Porque quando se fala trabalho infantil, se fala em filho de pessoas pobres. Né? Sim, claro. E aí você mantém aquele círculo vicioso de que a pessoa ela nasceu pobre, ela tem que ajudar em casa para ajudar os pais, aí ela não vai ter acesso à educação. Se ela for para a escola, ela vai com uma deficiência, não vai conseguir ter um bom desenvolvimento. Sim. Por conta disso, ela não vai ter uma formação escolar, não vai ter um bom emprego e vai manter aquela rotina de ganhar pouco, de ter um subemprego, um emprego informal, e aquele círculo vicioso da pobreza nunca vai ser rompido. Perfeito. Né? Eu sempre coloco, Rafaela, que tem uma coisa que me irrita muito é quando você vê uma criança trabalhando e você ouve aquela frase, melhor ele estar ali trabalhando do que estar fazendo uma coisa errada. Não, melhor se ele estivesse na escola. Sim. Ali que ele tinha que estar. E não vendendo coisa na rua, não trabalhando. Então, eu acho que a gente tem que começar a parar de normatizar essa questão, normalizar, perdão, essa questão e tratá-la como um problema, que é um problema social de verdade, né, Paulo? Eu acho que essa é a grande questão e as pessoas têm que começar a entender que isso é um problema e não uma solução. É melhor ele estar trabalhando do que fazendo qualquer coisa. É outro mito, né? É outro mito também de que a criança está trabalhando do que roubando. E aí tem um preconceito já a partir daí, né? Que é porque é uma criança pobre. E também a realidade não indica isso. Houve uma pesquisa de pessoas condenadas que a maioria relatou que trabalhava. E não é o fato dela trabalhar que impediu ela de roubar, de cometer crimes, cometer furtos. Entendeu? Então, uma experiência empírica, prática, o demonstrativo prático demonstrou que não é isso. É porque a pessoa trabalha que ela vai deixar de cometer crimes. E cometer crimes tem vários fatores, que a pobreza não é um deles, né? Não é justificativa, né? Rafa? Eu lembrei de uma frase que recentemente o presidente da Itália disse, né? Que o trabalho infantil é um roubo grave do futuro. Né? Ou seja, realmente rouba o que essas crianças, como elas vão se desenvolver no futuro. E assim, trazendo para a nossa realidade, justamente, são pessoas hipossuficientes, são pessoas pobres, normalmente, onde se tem essa prática de trabalho infantil, eu fico pensando em como políticas públicas
em âmbito não só federal, né? E também não só em âmbito distrital, estadual, mas em âmbito municipal, possa ajudar a coibir. Como é que a gente faz essa mudança cultural? Eu estou fazendo parte de um curso sobre interculturalidade, sou uma das tutoras, e a gente tem discutido muito essa questão da cultura, né? Então, isso se tornou, eu não estou dizendo que é correto, pelo contrário, é completamente condenável, mas se tornou cultural. Então, se tem alguma criança na rua vendendo uma balinha, eu vou e compro, né? E que eu, como sociedade, estou ajudando a manter, a financiar também isso daí. Não é uma questão só dos pais, mas é questão, como o professor Valdir falava, social. Então, como que se pode fazer um trabalho de mudança cultural com esse primeiro núcleo familiar e com o resto da sociedade também? Porque também são pessoas ricas que vão lá e compram as coisas. São elas que vão e pagam um lanche ou sei lá, um almoço. E aquelas crianças continuam ali vendendo coisas, enfim. Então eu fico pensando como nós, enquanto sociedade, podemos realmente mudar essa questão. É verdade. Existe um plano que foi lançado, né, nos idos do ano 2003, que é o Plano de Erradicação do Trabalho Infantil, PET. E devido a essa constatação de que o foco, né, do trabalho infantil saiu do emprego formal para o informal, houve uma reestruturação do PET. E aí foram lançadas ações estratégicas de execução do Plano de Erradicação do Trabalho Infantil. E tem eixos, né, das ações estratégicas. E um do que você falou é o eixo informação, que é proporcionar que a sociedade passe a ter conhecimento do assunto, passe a ter conhecimento das causas, né, dos prejuízos que o trabalho infantil causa à criança e ao adolescente, e que isso seja discutido, né? Então, com a sociedade, por palestras, por simpósios, por encontros. Pegando esse gancho desse eixo estratégico do Plano de Erradicação do Trabalho Infantil, do PET, o Ministério Público do Trabalho desenvolveu um projeto em que a gente vai nos municípios, a gente verifica os municípios onde tem o maior índice de trabalho infantil. Aqui o Distrito Federal não temos municípios, mas o Ministério Público do Trabalho aqui responde também pelo estado do Tocantins. Porque o Tribunal do Trabalho daqui é o Tribunal do DF e Tocantins. Então, lá tem os municípios. E então a gente vê os maiores índices de trabalho infantil no município. E faz um projeto que chama Políticas Públicas. Esse projeto do MPT, ele chama Resgate à Infância. E tem 3 eixos. Políticas Públicas, aprendizagem e... esqueci o outro. Política Pública, aprendizagem... Esqueci. Já lembra. O importante é entender o projeto. Dentro desses 3 temas... Ah, claro, como que eu vou esquecer o principal? MPT na escola. Dentro desses 3 eixos do projeto, a gente vai no município, verifica como estão funcionando as políticas públicas de combate e prevenção ao trabalho infantil, né? Chama as empresas, verifica as maiores empresas do município para verificar o cumprimento da cota de aprendizagem, faz audiência pública com elas e com as entidades que dão a parte teórica da aprendizagem para fazer a união das empresas, chama as empresas, maiores empresas, fazer a união das empresas com as entidades qualificadoras e com o município, para mostrar, olha, nesse município a realidade econômica é essa, tem vagas para aprendizes, vocês têm que contratar, uma obrigação da lei, que depois eu falo melhor também. E verificamos o que o município tem feito, quais as destinações que ele tem. Tem município que não tem nenhum fundo municipal do direito da criança e do adolescente criado para poder receber dinheiro do governo federal, quando fazia o cofinanciamento, para as ações estratégicas do PET. Tem município que não tem nem isso aí. Aí você vai ver o município, não direciona dinheiro para o fundo, mas direciona a contratação de artistas de renome, pagando valores altíssimos, né? E aí você vai naquele município, as crianças estão lá trabalhando em Lava-Jato, estão trabalhando, pedindo dinheiro na rua, e as pessoas estão normalizando isso, né? Então, é uma obrigação do município, né? A questão do MPT na escola, a gente convida escolas a participar desse projeto, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele fala, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação fala que o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, ele tem que ser discutido em sala de aula. Então, pegando esse gancho, nós criamos o projeto MPT na escola, que é para levar a discussão do trabalho infantil para as crianças.
já crianças de quarta, quinta, sexta e sétima série, que são as maiores vítimas do trabalho infantil. Para elas terem conhecimento do trabalho infantil, muitas vezes a criança que ensina o adulto, né? E para que os professores desenvolvam atividade pedagógica com essas crianças e também possam, além de difundir a discussão do trabalho infantil com as crianças, com a comunidade escolar e com os pais, a comunidade ao redor, então a escola de mãos dadas com o trabalho infantil, e também identificar casos de trabalho infantil daquela criança que está com rendimento baixo. Aí tem condições de identificar que aquilo ali pode ser o motivo, pode ser o trabalho infantil. Né? Então, existe todo um aparato, tanto governamental, né, quanto da própria sociedade, para que as crianças saiam da situação de trabalho infantil. A criança flagrada em situação de trabalho infantil, o município faz uma buscativa, verifica, existem as equipes dos CRAs, que fazem buscativa, verificam, tem que verificar, né? O objetivo é esse, verificar a situação da família, se aquela família está passando dificuldade, tem que verificar se ela está inscrita em programas de transferência de renda, não estando inscrita, ela tem que escrever, né? Inscrever a criança para receber, por exemplo, Bolsa Família, que tem uma contraprestação da família, que é manter a criança estudando, Perfeito. Né? Se não perde benefício, e a obrigação para os pais também, que é participar de cursos profissionalizantes, Sim. oferecidos pelo município, que se não participarem também é uma condicionante que pode fazer a pessoa perder. Então, o objetivo é esse, não é só dar uma só renda para a bolsa, família. claro, né? com certeza. Mais bola não é isso. Existe uma contraprestação da família e da criança também para ela se manter na escola. Isso é até bom saber, porque desmistifica aquela história do assistencialismo. Só estamos dando dinheiro, só estamos dando dinheiro, né? Porque tem que entender que não é só dar o dinheiro, você Não tem que é. ter uma contrapartida por parte de família. Eu acho que, principal, criança na escola e o curso profissionalizante. Eu acho que essas duas são condições essenciais nesse trabalho. E você vê que assim, a aprendizagem, que é um do modo, né, um dos mais eficazes de transformação do adolescente, né, como ser humano, porque você vê muitas vezes as empresas são obrigadas a contratar de 5% a 15% do seu quadro de pessoal com aprendizes. E muitas resistem, né, porque veem aquilo mais como um gasto, só que ela não consegue verificar que além da função social, que é para o desenvolvimento aqui adolescente, elas têm a oportunidade de formar uma mão de obra qualificada. Tem empresas que têm uma atividade muito específica e não conseguem no mercado de trabalho encontrar profissionais. Paulo, vou fazer um gancho aqui para o que você acabou de falar. Combate ao trabalho infantil, ótimo. Mas a cor de infância, você coloca proteção do trabalho do adolescente. Então, o adolescente pode trabalhar? Isso. Vou usar esse termo e me corrija se eu estiver errado, se a pergunta está errada. O adolescente, então, ele pode trabalhar? Se sim, quais condições que isso pode acontecer? Pode, mas não deve. Né? Por isso que é minha dúvida, por isso que veio essa minha dúvida, né? Porque até onde eu entendi também, o adolescente ele não poderia, mas aí veio essa sua fala e a descrição aqui, eu falei, deixa eu tirar essa dúvida, acho que deve ser a dúvida de muita gente sobre o adolescente. A Constituição prevê a possibilidade da aprendizagem, né, a partir dos 14 anos. A nossa Constituição prevê que não pode haver trabalho nenhum com idade inferior a 16 anos, mas permite aprendizagem a partir dos 14, né, porque é um direito fundamental do adolescente também a profissionalização, né, adquirir habilidades para o exercício de um trabalho. Então, para aqueles adolescentes que infelizmente necessitam trabalhar, que seja de um modo protegido pela aprendizagem. A lei estabelece uma obrigatoriedade de cota, né, para as empresas. As cotas elas não são devidas por todas as empresas, são só empresas de médio e grande porte. As microempresas e empresas de pequeno porte não são obrigadas. Mas podem? Podem, porque, né, inclusive, é bem visto. Né? A empresa que tem uma maior consciência da sua responsabilidade social acaba contratando aprendizes, né, que seja um ou dois, que é excelente. Você vê, muitas vezes, os adolescentes, o desenvolvimento dele. Às vezes a empresa fala, eu sou empresa que presta serviço de limpeza, né? O que o aprendiz vai aprender lá, de ficar limpando vaso sanitário? A aprendizagem não é só aquilo, não é aprender aquela função. Existe todo um arco ocupacional de funções que são feitas pelo adolescente. E tem a questão de desenvolvimento da pessoa, né? De habilidades. Você vê, às vezes, um adolescente que era bem retraído, com poucos meses de aprendizagem, já está falando, já está conversando, já está
A Mas rotina do desenvolver trabalho, como ele pessoa, aprende a rotina isso. do trabalho, né? É. Que a gente sabe, depois que a gente virar adulto, a gente sabe que o trabalho tem uma rotina específica e a gente tem que se acostumar com essa rotina. Então o adolescente já pode, é isso que o senhor está colocando? Isso. Você está colocando, ele já entra nessa rotina, ele começa a aprender a rotina do Isso, trabalho. aprender na responsabilidade, né, convivência social. E isso é importante, né? Aprender isso já para o trabalho, né? E também a oportunidade de desenvolver uma profissão que pode Claro. ser o emprego dele no futuro, né? Claro, E claro. pode também salvar aquela empresa que necessita de uma mão de obra especializada e muitas vezes não consegue. Né? A exceção que nós temos em relação à idade abaixo de 16 anos, eu queria destacar a exceção, que as pessoas perguntam, mas e a pessoa que está na TV, a criança que está fazendo trabalho artístico? Existe essa possibilidade do trabalho artístico, né? Quando é necessário. Não tem como um adulto fazer o papel de uma criança numa representação artística, né? Teatral, cultural, e a Constituição permite. Só que existe também todo um condicionante, os requisitos que devem ser cumpridos, né? Que devem ser atendidos para que um juiz possa autorizar a necessidade de apresentação disso para um juiz, que nós entendemos que deva ser um juiz do trabalho. Sim. Ainda tem essa discussão se é o juiz da vara da infância, ou o juiz do trabalho, mas entendemos que é um juiz do trabalho, que é mais afeito, mais sensível às causas do direito do trabalho. Né? Então, tem essa exceção para o trabalho artístico, mas desde que atenda uma regra que é voltada para a proteção de todo trabalhador menor de 18 anos, que não pode ser trabalho noturno, perigoso, insalubre ou penoso. E não pode atrapalhar o estudo, nada disso, Nada né? disso, é. Perfeito. Rafa, algum ponto? Eu tenho uma, eu vou aproveitar, já que temos Por aqui favor. o procurador do trabalho, e vou perguntar, porque é uma situação muito triste que tem acontecido. Tem sido, na verdade já acontece há muitos anos, mas tem sido noticiado bastante nas mídias ultimamente. Afinal, essa questão do trabalho análogo à escravidão. O que é esse trabalho análogo à escravidão? Hoje nós temos uma lei que fala das hipóteses de trabalho análogo à escravidão, né? Antes, por que fala análogo? Porque não é trabalho de escravo mais, porque já foi abolido, pelo menos formalmente lá Tá desde assinado, né? da Lei Áurea, né? Mas hoje nós verificamos situações que caracterizam uma semelhança, né? Uma proximidade, daí o termo análogo à escravidão, né? E é o artigo 149 do Código Penal, que também, se não me engano, é do ano de 2003, que prevê as situações, né? Trabalho forçado, que é o que mais se aproximava da escravidão, né? Trabalho em condições degradantes, jornada excessiva, né? E servidão, restrição da liberdade do trabalhador por dívida com o empregador, que também se verifica muito, né? Então, são situações que violam, assim, né? A dignidade da pessoa humana, leva a um patamar mínimo, abaixo do mínimo, inclusive, né? Que o legislador procurou proteger. Existe uma articulação do Ministério Público do Trabalho com o Ministério do Trabalho e Emprego. Foram criadas forças-tarefas, né? Para que, principalmente a partir daquele caso lá de Unai. De Unai, perfeito. Que lá eles estavam sozinhos. A partir daí foi criado... E o caso daquela senhora também, no filme Pureza, né? Não sei se vocês assistiram. Se não assistiram, assistam. Que era uma senhora que teve um filho que foi também submetido a trabalho escravo, e ela lutou, né? E a partir daí também verificou-se a necessidade de criar grupos móveis para combater o trabalho Pureza escravo. O nome, né? Pureza. Já fica a dica aí, gente. Ela foi lançada ano passado. E ou atende-se às denúncias que se recebe do Ministério do Trabalho ou do Ministério Público do Trabalho, de algum trabalhador que saiu, ou então alguém que viu e faz a denúncia de modo anônimo, inclusive, pode ser feito no site do Ministério Público do Trabalho ou no site do Ministério do Trabalho e Emprego. E aí se forma aquela força-tarefa que vão procuradores do trabalho, fiscais do trabalho, com a proteção da Polícia Federal ou da Polícia Rodoviária Federal. Em alguns casos, a PM que vai. Sempre tem uma força policial para fazer aquela proteção. E tem operações dessa que duram semanas. Você fica, às vezes, semanas sem contato com ninguém. Porque você está no meio do mato. Claro. Né? Às vezes, você tem que levar... Alguns casos tem o GPS, mas às vezes não tem. E você fica lá apurando
às vezes os trabalhadores são escondidos, você tem que andar quilômetros para localizar. E essas operações, elas têm um resgate muito, muito impressionante. Os trabalhadores que são resgatados, eles são incluídos num programa do governo para receber uma verba, até conseguirem se retornar para casa, estabilizar, né? Para não retornar, reincidirem, né? É muito efetivo. Infelizmente, nos últimos anos, esse combate ele se arrefeceu, não houve um investimento, né, nas operações de trabalho. Agora está havendo esse retorno, talvez por isso está havendo muita discussão aí, né? Tem muita notícia, casos de resgate, muito caso está saindo, né? na mídia, principalmente. E assim, não é que não havia, só que não estava podendo ser fiscalizado, porque não tinha recursos, né, para o Ministério do Trabalho atuar, para a força, a equipe móvel poder se compor. Aí tem um dado interessante que você vê mais de 2.600 resgates, forças-tarefas, resgate de trabalhos em condição análoga à escravidão, mas você não vê isso no âmbito criminal refletir em condenação. Houve uma pesquisa em Minas Gerais, num grupo de estudo, que levantou os últimos 11 anos, até 2019, dos casos de denúncia, né, formal, que o Ministério Público Federal faz, na Justiça Criminal da Justiça Federal. Quantas condenações houve? Né? Por que você acredita que isso aconteça? O percentual de condenações não chegou a 4,5%. Nossa, mas então, muito assim, baixo. Que situação. Você falou baixo, eu estava pensando em casa dos 20%, pois 4,5%. Então, assim, existe eu creio aí que até o racismo estrutural esteja incluído aí, né, nesse modo de julgar, no modo de verificar, no modo de caracterizar a condição análoga à escravidão, porque é bem subjetivo, né, na verdade. Então, você tem posicionamento para ambos os lados, né? E aí, a necessidade, você vê já a visão do juiz do trabalho que já é mais sensível a essas causas. Sim, né? sim. Aí, no caso, já é um juiz criminal que vai julgar, né? Então, assim, pode ter múltiplos fatores para isso, mas na prática a gente não está tendo esse meio retorno, né, no âmbito criminal dessas denúncias de trabalho de escravo. O que é uma pena mesmo. Paulo, a gente está quase caminhando para o final, mas eu não posso deixar de tratar com você de um assunto que eu também acho importante. Vou pegar o gancho da Rafaela, vou aproveitar que nós estamos aqui com alguém da área e tratou da questão do trabalho análogo à escravidão, mas eu queria tratar com você também, até por uma notícia que a Rafaela leu sobre a questão da Caixa, o pagamento da indenização que a Caixa aceitou pagar de 10 milhões. Assédio moral no trabalho. Como é que caracteriza? Porque eu ouço muita gente falar que assédio moral é coisa de mimimi, né? Infelizmente a gente tem essa frase de pessoas que querem justificar o assédio moral. Mas o que a tua experiência te fala sobre isso? O que caracteriza esse assédio moral? Como é que a gente pode combater esse assédio moral? É o trabalho que vocês têm feito, principalmente lá dentro do Ministério da Procuradoria do Trabalho, para combater esse mal, que o assédio moral é um mal que pode acabar com a vida de um trabalhador. É outra mazela social, né, que a gente tem enfrentado muito, né? Hoje se discute mais a questão do assédio, talvez esse caso da Caixa ele tenha trazido mais, né, esse tema a debate. Tem esse lado ruim de ter acontecido o assédio, mas tem um lado bom também, que é a discussão do assédio, né, das pessoas tomarem mais conhecimento. Não que tenha aumentado o número de assédio, aumentou o conhecimento das pessoas sobre o assunto, né? A discussão passou a ser maior, as pessoas começaram a saber. Tem denúncias que falam, eu não sabia que a gente podia denunciar para o Ministério Público do Trabalho assédio, né? Eu não sabia o que era assédio, eu não sabia que eu estava sendo assediado. Então, por conta disso, a gente começou a falar mais do assunto e as pessoas começaram a se identificar mais, né? Então, assim, basicamente são todas aquelas condutas abusivas do poder diretivo do empregador, né? Condutas que colocam o trabalhador numa situação constrangedora, que possam caracterizar situações de perseguição no trabalho, que possam levar à consequência grave do assédio moral, a violação à integridade psicológica do trabalhador. Claro. Né? O assédio moral ele é uma conduta que ele traz sérias consequências à saúde mental dos trabalhadores.
ansiedade, depressão, até infelizmente alguns casos de suicídio mesmo. É uma causa de sofrimento no trabalho, né? Quando começou a se discutir isso na Europa, um pesquisador começou a identificar e aí começou a partir daí os estudos, né? Hoje ainda temos pouca doutrina sobre o assédio moral, mas mais pessoas estão se interessando, né? E estão começando a discutir o assunto. Não há um número fechado de situações, né? Você geralmente dá exemplos do que pode ser assédio moral, mas não é um número fechado, porque o direito não é uma ciência exata, né? Ela depende da visão. Os fatos da vida vão demonstrando o que ocorre, né? Às vezes você vê uma meta, uma meta é algo simples, né? Que lá não pode gerar um assédio moral, mas pode gerar pela forma em que aquela meta é estipulada e cobrada. Né? A forma de cobrar aquela meta. Nós recentemente conseguimos uma condenação de um grande banco, nesse sentido, que estabelecia metas inalcançáveis quando o trabalhador conseguia, depois de movimentar a família, os amigos todos para comprar títulos do banco, tudo, abrir conta para ele conseguir alcançar a meta, no mês seguinte a meta quase que dobrava. Né? E aí tinha pressão dos superiores em cima dos inferiores também para aumentar a meta. Aí tinha competição entre os trabalhadores, né? Para também alcançar a meta. Então, foram nos dois sentidos, tanto na instituição da meta quanto na cobrança. Foi um caso emblemático, né? Também, né? Além desse caso da Caixa, e que nós estamos nos deparando muito ultimamente. E o outro caso emblemático foi agora recentemente a questão do assédio eleitoral, né? Que da última eleição para cá aumentou, acho que mais de 3.000%. Foi impressionante, né? Assim, o tanto de denúncia que a gente teve nesse caso, né? Os casos de denúncias o assédio geralmente ele tem uma conduta, ele exige uma reiteração de conduta, né? A pessoa faz aqui, faz no dia, depois repete, faz no mês seguinte. Só que existem certas violências psicológicas no trabalho que elas não necessariamente são reiteradas. E para isso, a Convenção 190 da OIT, Organização Internacional do Trabalho, estabeleceu que tanto assédios, todas as formas de violência, elas podem caracterizar independentemente da reiteração. Né? E aí existem umas violências que são reiteradas, como assédio moral, assédio sexual. Mas não necessariamente há uma reiteração para caracterizar a violação do trabalho. Essa convenção ainda não foi ratificada pelo Brasil, já foi entregue ao presidente anterior. O presidente da República atual sinalizou, né, de que a convenção será encaminhada. Eu acho até que já foi encaminhada para o Congresso para ratificação. E a ratificação dela é um importante instrumento para o combate e prevenção ao assédio, por conta dessa mudança de paradigma que a gente vai ter de que só vai caracterizar assédio se for reiterado. Não, né? Não precisa. Eleitoral é de 4 em 4 anos ou de 2 em 2 no restante do país. E aquela ali é uma ameaça única, por exemplo. Se não votar no meu candidato, vai perder o emprego. É uma ameaça única que gera graves consequências aí para a vida do trabalhador. Agora, interessante, me corrija se eu estiver errado. Então, esses casos de assédio eleitoral, eles são processados pela Justiça do Trabalho? Sim. Eu não sabia. Para mim era da competência da Justiça Eleitoral que tratava desses assuntos, mas também... No âmbito criminal. Isso, e então... também existe o âmbito criminal. É igual o assédio sexual. O assédio sexual é bifronte. Tem o âmbito trabalhista e tem o âmbito criminal. Interessante isso. Teve até uma condenação grande de assédio eleitoral recentemente. Acho que essas semanas atrás teve uma condenação muito grande. Paulo, eu vou ter que, infelizmente, dar uma má notícia para todos nós. Nós realmente estamos chegando aqui no final, mas antes de terminar, Paulo, eu queria pedir que você passasse uma informação para quem está nos assistindo. Se eu conheço uma realidade de um trabalho infantil, de um adolescente que não está prestando o serviço adequado, de casos de assédio, onde que eu posso denunciar? É diretamente a qual órgão? Qual é o contato? Como é que eu faço uma denúncia? Eu acho que isso é importante a gente colocar para quem está nos vendo. Tá, no caso de trabalho infantil, existe o site do Ministério Público do Trabalho na internet, www.mpt.mp.br.
Ou então só jogar no Google, Ministério Público do Trabalho, Procuradoria do Trabalho em Brasília, aparece lá. Existe o canal lá que é simples de visualizar, a pessoa não precisa se identificar, basta dizer onde ela viu a ocorrência de trabalho infantil, qual foi o bar, geralmente a gente vê muito hoje em dia em bares, né? Olha, aquele bar ali à noite estão vendendo, pequeno comércio, que é uma realidade que a gente vê acontecer. Ou então no Conselho Tutelar, os CRAs, CREAs. Existe uma rede de proteção ao trabalho da criança e do adolescente, prevista pelo ECA, né, que o Distrito Federal tem que ter e tem, e que quando chega a denúncia lá, os órgãos da rede de proteção são acionados, inclusive o Ministério Público do Trabalho, e a partir daí cada um faz o seu direcionamento para que essa situação seja combatida, né? É importante destacar que tem solução, né? A gente não pode naturalizar o trabalho infantil. Existe solução e existe obrigação do Estado para combater, entendeu? Sim, para combater e prevenir essas ocorrências. Então, não podemos naturalizar. Nossa função como sociedade, que é a obrigação nossa também combater o trabalho infantil, é denunciar e cobrar das autoridades, dos governantes, que as medidas sejam tomadas para que o trabalho infantil seja combatido no nosso Brasil. Perfeito. Paulo, muito obrigado pela sua presença aqui no Agora a Terça é Livre. Eu acho que foi uma aula aí de realidade, de as pessoas poderem entender a diferença entre uma coisa e outra, e quando houverem o crime ou houver o crime, eles possam agir, possam denunciar e fazer aquilo que é necessário. É uma honra para nós, e deixa aí, se você quiser se despedir de quem está nos assistindo, seu tempo aí, Paulo, fique à vontade. Obrigado, a satisfação foi toda minha. Espero que o que nós conversamos aqui possa surtir efeito, né? As pessoas possam ter um conhecimento maior sobre situações de trabalho infantil, trabalho escravo, de assédio. E em relação ao assédio, principalmente, as pessoas não fiquem caladas, né? Porque se você está vendo uma situação de assédio, denuncie, preste depoimento no Ministério Público do Trabalho, preste depoimento, esclarecimento nas comissões internas de apuração de assédio, porque o trabalhador que hoje se cala, ele pode ser a próxima vítima amanhã. Perfeito. Muito obrigado. Obrigado, nós que agradecemos. Bom, gente, estamos chegando ao fim de mais um Agora a Terça é Livre. Mais uma terça onde houve um debate riquíssimo, mais uma terça onde não trabalhamos com narrativas, mas com fatos, com exemplos reais do que acontece, do que deve ser combatido, do que deve ser feito, para que a gente possa, como eu disse no início do nosso programa, fazer um país melhor, crescer isso em todas as áreas. O papel de cada um de nós é muito importante nesse processo. Então, agradeço a todos, faço sempre aquela lembrança no encerramento, não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais, apertar aí para receber as notificações de quando novos programas entrarem no ar, e para nós sempre é uma grande satisfação tê-los aqui toda terça às 8 horas no Agora a Terça é Livre. Rafaela, com você. Muito obrigada, professor Valdir. Obrigada, Paulo. Então, terminamos mais um programa do Agora a Terça é Livre, depois dessa excelente explanação, dessa excelente formação. Então, repliquem, multipliquem, para que, de fato, possa surtir esse efeito, para que nós, enquanto sociedade civil, possamos melhorar até mesmo o nosso comportamento, ajudando a educar. A educação é fundamental, a gente tem falado muito disso, né? A educação transforma. E hoje, então, eu termino com uma frase de Pitágoras, né? Educai as crianças, para que não seja necessário punir os adultos. Boa noite.